Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis do canal Café e Dividendos. Hoje eu vou estar trazendo aqui 3 fundos imobiliários de tijolo na base 10. Então, para vocês descobrirem quais são esses fundos imobiliários, fiquem até o final do vídeo. Bom, mas antes eu queria pedir uma ajuda. Nós estamos com uma meta aqui no canal de bater 100 inscritos. No momento nós estamos com 98. Faltam apenas 2 inscritos para batermos essa meta. Será que a gente consegue com a ajuda de vocês? Bom, então vamos lá. Mas antes aquele gole no café famoso. E bora ganhar dividendos, né, pessoal? Bom, eu tô aqui no Investidor 10, que é onde eu gosto de fazer meus estudos, minhas análises. Eu recomendo aí para quem gosta de estudar, ficar por dentro de qualquer tipo de ativo financeiro, então vale muito a pena. E para quem não sabe, os fundos de tijolo, eles são fundos imobiliários que têm sua carteira composta em grande maioria por imóveis, como por exemplo shopping, galpões logísticos, escritório, dentre outros aí no mercado. E o primeiro que eu queria passar para vocês é o CPSH11, um baita fundo imobiliário na base 10, que ele é da gestora da Capitânia. É uma gestora que, para quem não sabe, tem o CPTS11, que é o fundo imobiliário de papel, e esse fundo imobiliário CPSH11, ele é de shoppings, então ele investe em shoppings. Ali ele está cotando 8,99, no dividend yield nos últimos 12 meses de 13,34%, um PVP de 0,77%, uma liquidez diária de 4,46 milhões, uma variação negativa aí de menos 5,05. E para quem investiu R$ 1.000 há 10 anos atrás no CPSH11, hoje teria R$ 1.051,46. Ali, como eu falei, é um fundo de tijolo, do segmento de shopping, que ele tem no total 14.247 cotistas, com esse número de cotas emitidas e um valor patrimonial de 933,01 milhões. Ele tem uma vacância, isso é importante olhar nos fundos imobiliários de tijolo, a vacância. Que a vacância é quantos imóveis, a porcentagem de imóveis que o fundo imobiliário tem vago. No momento ele tem apenas 4,50%. Eu gosto de analisar até aqueles fundos imobiliários que tem no máximo ali 5 até 5,50%. Eu acho ok para um fundo imobiliário de tijolo. Tem uma vacância ok, como eu falei. Descendo aqui, ó, vocês conseguem ver o dividend yield, ele está pagando 1,11%, ele pagou ali 0,10 por cota, então um fundo imobiliário que está pagando, um fundo imobiliário de tijolo que está pagando mais de 1% por mês, isso é muito bom. O dividend yield médio nos últimos 5 anos de 13,98%, o atual dele já está em 13,34%. Aqui o gráfico de pagamentos do CPSH11, ele vem numa constância muito grande aí nos últimos 12 meses. Então aqui vocês conseguem ver o pagamento, olha lá, 0,10, 0,10, 0,10, aqui ele estava em 0,11, 0,11, 0,10, 0,10, 0,10. Então ele vem nessa constância aí de entre 0,95 centavos até 0,11 centavos. Então ele é muito regular, ele é muito bom. Descendo aqui, nós temos a famosa uma fórmula do Magic Number dos fundos imobiliários. Aqui é do CPSH11, o valor da cota de 8,99, ele pagou ele vai pagar no seu próximo pagamento 0,10 por cota, então vocês terão que ter ali aproximadamente 89 cotas para gerar esse efeito bola de neve, que essas 89 cotas vocês já receberiam R$ 8,99 e comprariam mais uma cota sem precisar pôr dinheiro do seu bolso. Então esse que é o chamado efeito bola de neve, quando as próprias cotas compram uma nova cota, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Lógico, somando com o seu dinheiro, né? Com o seu dinheiro você vai reinvestindo junto com os dividendos. Essa bola de neve fica gigantesca durante os anos. Então é excelente, os juros compostos são maravilhosos. Então aqui, ó, 89 cotas vezes o valor da cota, vocês teriam que ter investido nele R$ 800,11 para isso acontecer. Aí descendo aqui, ó, vocês conseguem ver com o shopping, esse shopping. O fundo recebeu 5 estrelas, então um fundo muito bom. Aqui vocês conseguem ver a lista de imóveis. Ele não tem tanto imóveis, tá? Mas eu ainda considero isso uma carteira boa, uma carteira diversificada, porque ele tem ao todo, ó, 6 shoppings em São Paulo, uma região muito boa para ter shopping, 2 no Rio Grande do Sul, uma no Rio de Janeiro, uma no Ceará. Então ele tem 10 imóveis ali, que se der problema em algum, por exemplo, no shopping lá do Ceará, ele teria outros 9 shoppings aí
para suportar esse prejuízo com o shopping do Ceará. Mas eles têm bons shoppings, por exemplo, lá no próprio Ceará é o Iguatemi lá de Fortaleza, em São Paulo, o Catarina Fashion Outlet, o Shopping Cidade Jardim em São Paulo, Praia de Belas no Rio Grande do Sul, o Shopping Metrô Tatuapé em São Paulo, o Boulevard Tatuapé em São Paulo, dentre outros aí muito bons. Então, são shoppings excelentes. Então, o fundo que tem shoppings qualificados dentro do seu portfólio. Aqui vocês conseguem abrir o relatório gerencial, ler o relatório gerencial e ficar por dentro do fundo imobiliário. Aqui temos o valor patrimonial dele, como eu disse, o número de cotas e o PVP. Vale também muito a pena ler as notícias e ficar por dentro das notícias, para saber o que eles estão fazendo, se eles vão adquirir novos shoppings, se eles venderam shopping, se estão trocando ali, é importante ficar por dentro. O segundo fundo imobiliário que eu vou passar para vocês é o GGRC11, um fundo imobiliário híbrido, que ele tem ali imóveis industriais e logísticas dentro do seu portfólio. Ele é gerido pela Zagros Capital. Então vamos lá, ó. A cotação dele é 9,44, dividend yield de 12,05%, um PVP de 0,84, uma liquidez diária de 2,70 milhões e na variação nos últimos 12 meses de menos 8,12%. E para quem tivesse investido R$1.000 há 10 anos no GGRC11, hoje teria R$ 1.833,98. Aqui, como eu falei, é um fundo imobiliário de tijolo, ele tem logística, industriais, tá? Então, ó, ele tem 151.899 cotistas, esse número de cotas emitidos, o valor patrimonial de 1,38 bilhão e olha a vacância dele, apenas 1,40% de vacância. Então quer dizer que apenas 1,40% dos seus imóveis estão vagos, o resto está tudo alocado. Isso é excelente, excelente mesmo. Aí descendo aqui, ó, vocês conseguem ver o dividend yield, tá, de 1,05 por mês. Imagina você com dois fundos imobiliários receber mais de 1%. Lembrando que os fundos imobiliários eles pagam dividendos isentos de imposto de renda. Então todo esse valor que você recebe, mais de 1% por mês, vem isento de imposto de renda para você, na sua carteira, no seu bolso. Isso é maravilhoso, excelente fundo imobiliários. Ó, dividend yield médio nos últimos 5 anos de 11,73%, o dividend yield atual é de 12,05%. Isso é muito bom. Ó, a constância de pagamento nos últimos 12 meses do GGRC11. Excelente, ó. O valor, o pagamento. Então ele é muito bom mesmo. Vale muito a pena ficar de olho no GGRC11. Lembrando que eu não faço recomendação de compra e venda de nenhum ativo. Tá, pera aí, pessoal. Paguei mais dividendos. Eu não faço recomendação de nenhuma compra e venda de ativos. O que eu passo aqui é estudos, análises. Todos os meus estudos, todas as minhas análises eu venho e transmito aqui para vocês. Eu não faço nenhuma recomendação de compra e venda de ativos. Beleza? Então, ó, aqui é a forma do Magic Number do GGRC11. O valor atual da cota de 9,44, ele pagou 0,10 seu último pagamento. Então, vocês terão que ter aproximadamente 94 cotas para essas 94 cotas irem lá e te pagarem 9,44 para você comprar mais uma cota e gerar o efeito bola de neve. Então, 94 vezes os 9,47, vocês teriam que ter aproximadamente ali, ó, R$ 887,36 investidos no GGRC11. Aqui outro fundo imobiliário avaliado em 5 estrelas. E aqui é a lista de imóveis. Vocês podem ver que é mais ampla que o do CPSH11. Então, ó, 5 em São Paulo, 4 no Paraná, 3 no Goiás, 2 em Minas Gerais, 1 no Rio de Janeiro, 1 em Pernambuco, 1 em Mato Grosso, 1 na Paraíba, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em Santa Catarina. São muitos imóveis aí, uma diversificação excelente para o fundo imobiliário, que se der problema, vamos supor em 2, tem vários outros aí para suportar essa perda. Beleza? Então, ó, aqui são alguns dos imóveis: o Aetra no estado do Paraná, o Covolan no estado de São Paulo, a Hering em Goiás, a Ambev de Itajaí em Santa Catarina, a Ambev em Pelotas no Rio Grande do Sul, Suzano no estado de São Paulo, a Copobras na Paraíba, a Ambev de Guarulhos em São Paulo, a Americanas em Minas Gerais, a Dafit em Minas Gerais. São excelentes imóveis que o GGRC11 tem no seu portfólio. Aqui são os comunicados,
os fatos relevantes sobre o fundo imobiliário GGRC11. Aqui os números de cotistas, como eu tinha passado para vocês, número de cotas, perdão, 122,29 milhões, o PVP, o valor patrimonial muito bom também. Aqui ó, tem as últimas notícias sobre o GGRC11, vale a pena dar uma olhada, vale a pena entender, ó. GGRC11 renova aluguel com inquilina da Ambev até 2030. Então é muito bom, excelente isso. E antes de eu passar para vocês aqui qual é o último fundo imobiliário, comentem aí nos comentários quais fundos imobiliários vocês estão pensando em colocar na carteira de vocês, se vocês já têm esse, se vocês gostam de fundos imobiliários base 10, se vocês preferem do base 11, dentre outros aí, deixem nos comentários que nós vamos conversar. Ah, e só lembrando, pessoal, se inscrevam no canal para ver se a gente consegue bater a meta de 100 inscritos, faltam apenas 2. Será que vocês poderiam dar essa ajuda para mim aí? Vamos lá. O último é nada mais, nada menos do Gari 11. Para mim, o melhor fundo imobiliário de tijolo base 10. Ele é maravilhoso, fundo imobiliário muito bom mesmo, que vale a pena ficar de olho. O Gari 11, ele é um fundo imobiliário de híbrido, que ele tem imóveis logísticos e comerciais. Então, ó, a cotação dele, R$ 8,51. Então, com dividend yield aí de 12,31%, PVP de 0,92%. Uma coisa que eu não falei para vocês, que nos outros fundos imobiliários, que eu vou falar agora sobre o PVP, os fundos imobiliários de tijolo. Com os fundos imobiliários de tijolo, eu não gosto muito de ficar olhando o parâmetro dele. Lógico que se você olhar o PVP ali abaixo de 1, do seu valor patrimonial ali, ele vai estar descontado, obviamente isso. Mas para mim ele não é tão assertivo igual para fundos imobiliários de papel. Por exemplo, o PVP do tijolo, a gente consegue ter uma média, né? Nós conseguimos ter uma média ali, mas nós não podemos ter uma certeza absoluta, porque suponha que o Gari 11 ele tenha 10 lojas alugadas para o Pão de Açúcar, por exemplo. Aí todo ano um auditor independente ele vai lá e avalia todos esses imóveis. Ele vai, por exemplo, avaliar como está a estrutura física, como é a metragem do bairro, como está a situação econômica do Brasil atualmente. Aí ele vai lá e avalia os imóveis num valor X. Tá, pronto. Tá, valor X o imóvel vale. Aí, só que esse documento, ele pode ter sido assinado há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, há 3 meses atrás. Então, pode ser que esse imóvel ele já se valorizou ou desvalorizou. Então, o PVP para fundo de tijolo, ele não é tão preciso quanto para fundo imobiliário de papel. Por exemplo, está mostrando que ele está 0,92, mas por conta disso, que não sabe quando o imóvel foi avaliado, o documento foi assinado, ele pode estar ali 0,89, 0,93. Então não sabe porque pode ter tido essa valorização, desvalorização. Então tem que tomar cuidado, analisar certinho, ler o relatório gerencial, ficar por dentro para ter uma noção mais assertiva sobre o PVP do fundo imobiliário de tijolo. Então, ó, liquidez diária de 5,05 milhões, uma avaliação nos últimos 12 meses de 6,36%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no Gari 11, hoje teria R$ 1.216,83. Então, ó, sendo aqui, como eu falei, um fundo imobiliário de tijolo híbrido, ó, o número de cotistas, 314.226, esse número de cotas emitidas, um valor patrimonial de 1,36 bilhão. E olha isso aqui, pessoal, uma vacância de 0%. Ele não tem nenhum imóvel vago. Excelente o Gari 11, uma gestora, uma baita gestora, tá muito boa mesmo. Descendo aqui, ó, vocês conseguem ver o dividend yield de 0,97%, tá quase 1% por mês também. Então são 3 fundos imobiliários ali que se você colocarem os 3 e tirar a média dos 3, vai dar mais de 1% por mês, o que é muito bom. Uma rentabilidade forte. Então, dividend yield médio em 5 anos de 13,49%, dividend yield atual de 12,31%. Aí a constância de pagamento total nos últimos 12 meses do Gari 11. Ó, ele está numa constância muito boa, ele vem ali, ó,
0,87, 0,87, 0,90, 0,92, voltou para 0,83, 0,83, 0,83. Então ele está ali em uma constância muito boa. Eu acredito que aqui, ó, foi venda de imóvel que ele fez uma venda de imóvel esses tempos atrás. Então esses pagamentos é por conta disso. Descendo aqui a famosa fórmula mágica dos fundos imobiliários, o Magic Number. Ó, valor atual da cota de 8,51, o último pagamento de 0,08, como eu falei, então deveria ter ali, ó, aproximadamente 102 cotas do Gari 11 para gerar o efeito bola de neve. Com essas 102 cotas, receberia 8,51 e iria lá e compraria mais uma cota. Então, 102 vezes 8,51, teria que ter investido ali aproximadamente 868,02 no Gari 11 para acontecer esse efeito bola de neve. Aí descendo aqui, ó, outro fundo imobiliário avaliado em 5 estrelas. Olha a quantidade de imóveis que o Gari 11 tem. 8 em São Paulo, 4 na Bahia, 2 no Rio Grande do Sul, 2 na Paraíba, 2 em Alagoas, 2 no Distrito Federal, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Pernambuco, 1 em Maranhão, 1 em Goiás. Se acontece alguma coisa ali com 3 imóveis, olha o tanto que ele tem para suportar isso. Então, uma diversificação muito boa, uma diversificação excelente. Olha lá, como eu falei, dei exemplo do Pão de Açúcar lá. Pão de Açúcar em Angélica, no estado de São Paulo, Pão de Açúcar na Vila Leopoldina, em Sabará, em Abílio Soares, em Santo André, em Campinas, em Paroca, em Búzios, no Rio de Janeiro também, Brasília, Distrito Federal, outro em Brasília, Distrito Federal, em Goiânia, Maceió, aí por aí vai. São vários imóveis com excelentes localidades para os seus clientes também. Então, são imóveis super valorizados ali. Então, são em regiões muito boas. Então, baita negócio que faz o Gari 11. Aqui tem um relatório gerencial para quem quiser ler, ficar por dentro. Indico a leitura dos relatórios gerenciais. Não saia colocando seu dinheiro em que X falou, Y falou, Z falou. Estude primeiro, vê lá o que é melhor para você, o que é melhor para o seu perfil de investidor, que seja mais moderado, mais arrojado, mais conservador. Então, estude. É importante estudar porque cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Aqui embaixo tem o número de cotas que eu falei, o PVP, o valor patrimonial. Aqui as notícias. Olha lá, por exemplo, o Gari 11 vê 4 de seus galpões logísticos terem valorização. Por isso que é importante ler as notícias, ficarem por dentro das notícias. E era isso. Pessoal, não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento. Vou deixar outros vídeos aqui para quem quiser estudar, para quem quiser saber mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo para outras pessoas estudarem e ficarem por dentro do assunto. Até a próxima, valeu, falou, fui!